Hoje eu queria falar sobre o feudalismo. O feudalismo é o modo de produção que se estabeleceu no período medieval, que vai do século V até os séculos XV. A base do mundo feudal era a terra, ou seja, a riqueza, o poder se pautava para quem tivesse grandes quantidades de terra. E nesse período, dos séculos V até o século XV, e depois também, a Igreja Católica é conhecida como a Grande Senhora Feudal, porque é ela que vai deter a hegemonia das terras. O feudalismo ele se concentra num modo de produção chamado feudo, e a gente aprende de forma equivocada que o feudo é autossuficiente, ou seja, tudo era ali produzido nele e só, que não havia trocas comerciais. E a gente sabe hoje em dia, através de pesquisas, que os feudos faziam trocas uns com os outros, ou seja, um que produzisse mais batata trocava com outro que produzisse mais outro objeto, um feudo emprestava para o outro máquinas, equipamentos, etc. Na escola, a gente aprende que o feudo é autossuficiente. E tudo que se produz ali naquela unidade territorial do feudo ficava ali e era dividido entre os senhores e os servos. A relação que se estabelecia no mundo feudal era a relação do senhor feudal e seus servos. Eles tinham uma relação muito boa de suzerania e vassalagem. Os servos eram muito fiéis aos seus senhores. E cada vez mais fiéis, eles recebiam parte do que produziam. Parte ficava para o senhor e parte ia para a igreja. Nessa relação de amizade, existiam os tributos, os impostos que os servos tinham que pagar aos senhores, o que a gente chama de relação de suzerania e vassalagem. Os vassalos tinham que alugar máquinas, tinham que pagar vários impostos para usar partes das terras, parte dos equipamentos, que são os chamados impostos feudais, as banalidades, as corveias, as talhas e etc. São vários os impostos que os servos tinham que pagar aos seus senhores. Quanto mais fiel fosse ao seu senhor, mais privilégio esse servo teria. E essa relação de suzerania e vassalagem também estavam pautados dentro dos critérios da Santa Madre Igreja Católica, que dominou o conhecimento, o poder, a economia, a sociedade, a política, toda a estrutura da Idade Média no feudalismo. O feudalismo, como eu já disse, é um processo que se caracteriza como sendo rural, ou seja, existe uma forte discussão sobre a ruralização. Cada vez mais as terras, os espaços agrários eram importantes para que esse modo de produção se desenvolvesse. A partir do momento que a Idade Média vai declinando, nos séculos de contração, com a peste negra e outros processos a mais, o feudalismo ele também vai entrando em declínio, até porque outros povos começam a aparecer, os descobrimentos marítimos, outros povos, outros continentes, e a partir da descoberta da América, do achamento da América em 1492, 1498, os continentes todos estão interligados, o que a gente chama de mundialização da economia, e é aí que começa, de fato, a globalização. Essa globalização que a gente conhece hoje em dia de forma mais austera. E com isso, os continentes interligados, as trocas vão ser mais veementes, a moeda vai começar a aparecer, o dinheiro, o capital, e aí começa todo o jogo de interesses desse mundo que a gente tão bem conhece hoje em dia como um mundo capitalista, esse capitalismo feroz. A Idade Média e o feudalismo começam a sucumbir, e esses povos irão dar uma nova vertente e uma nova concepção de idade vai surgir, uma tradição europeia que é a Idade Moderna, a idade dos grandes acontecimentos. O feudalismo ele também é importante porque ele modificou e moldou o padrão de territorialidade, ou seja, os espaços agrários, os espaços territoriais dentro de um feudo. Ninguém pode ser autossuficiente, nenhum feudo. Ninguém pode ser sozinho, nenhum processo histórico. Sempre e sempre, todas as pessoas precisam um das outras. Isso é uma lei clara da vida. A gente aprende muita coisa lá atrás de forma equivocada e muita coisa a historiografia vem contando pra gente de uma forma revisada, de uma forma mais pontual, pragmática, pautada no que eu sempre digo, nos quesitos de verossimilhança. É preciso acreditar que a história, ela transforma, ela produz e ela envolve conhecimento. A história, ela não deixa nada escapar. Ela registra, ela informa dentro desse padrão de verossimilhança. A gente procura ser o mais verossímil possível, ou seja, tentar encontrar o mais próximo da verdade, partindo do pressuposto que toda verdade ela pode e deve ser questionada.